Bom dia, igreja. Não, direito, vai. Todo mundo tomou café aqui. Oxa. Ninguém veio do trabalho aqui hoje não, né? Então vamos lá, direito. Bom dia, igreja. Agora. Diga um bom dia aí para esse teu irmão que está do lado. Aquele que tu não falou. Não precisa tocar na mão, não precisa chegar próximo. Declara uma palavra de bênção aí sobre a vida dele. Vai, tu é profeta, vambora. Declara. Aleluia. Amém? Fui convocado para pregar hoje, né? Quem não me conhece, eu sou Moisés, filho da pastora Bá. Eu tenho uma esposa, o nome dela é Natália. Tenho uma filhinha, a Manuele. E é um prazer estar aqui pregando a palavra, ministrando a palavra. É um prazer ministrar, a servir vocês e a ministrar o Senhor, né? E antes de mais nada, eu queria que a gente orasse. Você estendesse sua mão para mim e ora por mim. Fala: Deus, usa esse cara aí para falar comigo. Pode orar, fique à vontade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor venha emudecer, Senhor, toda outra voz que não venha ser a sua, papai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que o Senhor venha ser bendito nesse lugar, Senhor. Que só o Senhor venha ser glorificado nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema da minha palavra hoje é... Já, Érica? O tema da minha palavra hoje é a graça da garça. Eu gosto muito de hip hop, né? É um ritmo que eu escuto. E eu tava ouvindo essa... Não é uma música, é uma rimazinha. E ele fala sobre a graça da garça. A arte de andar sobre a lama, mas não sujar suas vestes. E tudo a ver com a gente, tudo a ver conosco, com o povo cristão, né? Um povo que lê a Bíblia, um povo que crê na palavra. E no mundo que a gente vive, às vezes a gente se envolve ou suja as vestes muito fácil, muito fácil. Por ser aceito, a gente acaba cedendo algumas brincadeiras, ou escuta algumas coisas, ou vê algumas coisas, ou fala algumas coisas, e a gente acaba se envolvendo com o mundo, acaba se envolvendo com os prazeres, né, mundanos, talvez não como antigamente, que a gente já conhece a palavra, a gente já aceitou Jesus, mas ainda assim a gente ainda, vamos dizer, presta um ouvidinho, presta um pensamento. E é exatamente isso que é a graça da garça. É a arte de viver em meio à lama, mas não sujar suas vestes. E no meio desse mundo todo, desse mundo corrompido, desse mundo cheio de concupiscência, cheio de moralidade, cheio de pecado, cheio de tudo aquilo que a gente tem visto que antigamente era mais fácil ser crente, né? Ser cristão. Hoje em dia tá tudo descarado, assim, tudo não tá nem vendo, não tem mais pudor, não tem mais limites, as músicas são super pornográficas. Antigamente a pornografia era só um livro, uma revista ou um vídeo que era só liberado para pessoas de 18 anos. Hoje em dia tu vai na esquina, tu escuta uma música pornográfica. Hoje em dia tá tudo mais liberado.
Hoje em dia tu vai na esquina, tu escuta lá o senta, 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 senta e tudo mais. E tu já sabe o que é isso. E no meio desse mundo corrompido, será que é possível a gente viver uma vida santa? Será que é possível a gente não se envolver com esse mundo? Será que é possível? Em João 17, vamos lá em João 17, rapidinho. Ainda não comecei a pregar, tá? Quem trouxe a Bíblia aí, vamos lá em João 17. João 17, vamos pegar o versículo 15 e o 16. Melhor, vamos ler do 11, que a gente entende melhor. Diz assim: não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhe dei a tua palavra, o mundo os odeia, pois não são do mundo, nós não somos do mundo. Amém? Assim como eu também não sou, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade da tua palavra. Ou seja, nós só conseguimos andar igual a garça, com as vestes limpas, se nós nos entregarmos às verdades de Deus. Se nós nos entregarmos àquilo que o próprio Deus tem para nós. Se nós nos entregarmos ao propósito de Deus para nossas vidas através da palavra dele. Por que através da palavra? Porque tem muita coisa que a gente acha que é de Deus e na verdade não é de Deus. Tem muitas coisas que o próprio Deus tem que desconstruir na nossa mente. E através da nossa vida com Deus, através da nossa intimidade com o Senhor, aí sim nós conseguimos ser santos. Aí sim nós conseguimos ter as vestes brancas. O Salmo 1, ele começa com... Eu acho esse salmo lindo. Foi um dos primeiros salmos que eu li na Bíblia, até porque é o primeiro. Mas assim, eu acho esse salmo perfeito. E ele começa dizendo assim, ó: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Devemos ter cuidado com certas amizades no mundo. No meio de tudo isso que vivemos, no meio dos ambientes em que nós vivemos, até mesmo aqui na nossa igreja, na nossa casa, a gente precisa ter cuidado com certas amizades, sim. Ou devemos doutrinar melhor as nossas amizades ou na nossa casa. E o Salmo 1, ele começa dizendo bem-aventurado. Eu fui pesquisar qual é o antônimo de bem-aventurado. E eu me surpreendi que tem várias coisas dizendo em relação ao antônimo de bem-aventurado. O antônimo de bem-aventurado pode ser infeliz, péssimo, pobre, azarado, triste, prostrado, ímpio, maldito. E vem uma renca aí também. Esse foi só os que eu escrevi. Esse é o antônimo. E sabe o que o Salmo 1 está falando? No versículo 1 ele diz assim: bem-aventurado aquele que não anda. Ou seja, se eu andar, eu sou infeliz, péssimo, pobre, azarado, triste, prostrado, ímpio, maldito, desgraçado. Sabe o que é desgraçado? É uma pessoa que está sem a graça de Deus.
Essa é a tradução literal de desgraça. E o Salmo, além da bem-aventurança, ele vem citando três personagens. Ele fala assim, olha, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Ímpio é todo aquele que é contrário à palavra de Deus. Toda aquela pessoa que tu vê que, olha, tu prega a palavra, mas parece que nada aconteceu. Ele crê em tudo, menos em Deus. Menos nas coisas de Deus. Menos que foi Deus que criou até esse tudo que ele acredita. Que às vezes é a lua, é a natureza, tudo. E esses são os ímpios. Esse é difícil a gente encontrar no nosso meio. Porque os ímpios, na maioria das vezes, eles não vêm para a igreja. Eles não estão aqui. Na maioria das vezes. E quando vêm, eles só contestam. E quando eu digo amizade, são essas. São essas amizades. Aquelas pessoas que não vão nos levar para lugar nenhum. Aquelas pessoas que só vão denegrir ou só vão nos tirar da fé. E muitas das vezes essas amizades são aquelas que a gente não consegue influenciar. Uma outra amizade, aqui no Salmo diz assim, não andar no conselho dos ímpios, não se detém também no caminho dos pecadores. Os pecadores são todos aqueles que sabem a vontade de Deus, mas não fazem e nem querem fazer o que Deus diz. É aquela pessoa que está aqui dentro da igreja, essa está aqui. Todos nós somos pecadores, por isso a gente está aqui procurando se renovar, procurando ouvir a palavra de Deus, para que a gente venha andar de uma forma correta, de andar de uma forma completamente aquilo que o próprio Deus tem para nós. Mas esses pecadores não são assim. Eles escutam, eles sabem, mas não querem viver. Paulo faz uma advertência contra essas pessoas lá em 1 Coríntios. Vamos andar na Bíblia? 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, 9. Amém? Diz assim: já vos escrevi por cartas que não vos associeis com os imorais. Não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário sairmos do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aqueles que dizem-se irmãos em Cristo, irmãos na palavra, irmãos na caminhada. Nem dizem ser irmãos, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Paulo faz uma advertência em relação a essas pessoas. Eu acredito sim, eu não lembro se é Ezequiel ou se é Jeremias, mas ele fala sobre o atalaia. Ele fala assim, olha, se o atalaia que está acima do muro lá, está vendo toda a situação, está vendo a guerra, e não avisa a pessoa que a guerra está acontecendo e que ele pode ser alvejado, o sangue dessa pessoa vai cair sobre o atalaia. Mas se essa pessoa foi avisada e ainda assim ela não quis sair de lá, o sangue dessa pessoa vai cair sobre ela mesma. O atalaia não tem nada a ver. Eu acredito nisso. Eu acredito que, como todos nós, devemos exortar um ao outro. Falar, olha, meu irmão, isso não é certo. Falar mal do pastor não é correto. Não é bom. Ele tem erros, com certeza tem, porque ele é homem. Mas isso não cabe a você. Não cabe a você. Se essa pessoa não quis ouvir, meu amigo, eu garanto, não é uma boa mensagem para você. Eu estou te dando um exemplo, entre vários. Às vezes essas pessoas estão aqui dentro.
Talvez essas pessoas sejamos nós. E nós precisamos mudar. Terceira classe de pessoas são os zombadores, ou os escarnecedores, que o Salmo 1 fala. Diz assim: nem se assentem na roda dos zombadores. Essas a gente encontra mais lá fora também. São aquelas pessoas, sabe, que fazem pouco da lei de Deus e ridicularizam aquilo que é sagrado. Eu trabalho numa empresa de contabilidade, e lá tem um senhor que ele diz assim: olhar uma mulher bonita não é pecado, é pecado desejar. Aí eu falei para ele, meu amigo, o problema é que eu não sei olhar para uma mulher bonita e não desejar. Eu não sei fazer isso, eu não entendo como é essa diferença. Então eu prefiro não olhar. E querendo ou não, ele estava ridicularizando o que é sagrado. Que Jesus fala: olha, aquele que olha olha para uma mulher e a deseja no seu coração, esse adulterou. Isso é um adultério. E esses são os zombadores. A maioria das vezes os zombadores veem os outros irmãos caindo ou pecando e falam: olha, eu sabia, rapaz, isso era o crentão, mas agora sabia, rapaz, isso é mau caráter pra caramba, isso não serve pra nada. E esses são os zombadores. Dessas pessoas a gente precisa falar: olha, meu amigo, você está errado. Se ela não ouviu a primeira, não ouviu a segunda, não ouviu a terceira, eu acho que a gente precisa se afastar dela, porque elas não vão nos levar para lugar nenhum. E essa é a graça da garça. Essa é a graça da garça. A gente saber aonde a gente pisa e mesmo assim a gente não sujar nossas vestes. O Salmo continua dizendo, Deus nos chamou para adorarmos o Criador, e toda vez que eu adoro a criação, eu viro um idólatra. Ou seja, toda vez que Deus me leva, toda vez que eu começo a olhar para a criação, que eu começo a admirar, no caso daquele senhor que falou: olha, eu não tenho problema de olhar para uma mulher bonita. Toda vez que eu olho para uma mulher bonita e eu a desejo, eu estou idolatrando ela. E automaticamente, eu idolatrando ela, eu não estou adorando o Criador. E quando eu não adoro o Criador, isso é idolatria. Isso é idolatria. Idolatria não se resume só a uma imagem. Idolatria é tudo aquilo que eu adoro que não é Deus. Idolatria é tudo aquilo que eu adoro que não é o Senhor. E tem muitas coisas nas nossas vidas que nós estamos adorando que não é o Senhor. Às vezes a gente está adorando a mentira. Às vezes nós como cristãos, nós como crentes, nós estamos adorando a pornografia. Estamos adorando o adultério. Nós estamos como idólatras. E às vezes a gente aponta o dedo para a igreja católica porque eles são idólatras, mas às vezes nós estamos pior do que eles, porque nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos a palavra. E isso é idolatria. E é isso que o Salmo 1, no versículo 1, ele está falando: olha, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, porque esses, com certeza, esses bem-aventurados, eles não vão andar conforme aquilo que eles estão falando, mas vão andar conforme a palavra está dizendo, que é isso aqui que está escrito no versículo 2, diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Eu queria fazer aqui uma comparação de prazer com sacrifícios. Sacrifício para nós, na nossa língua portuguesa, quer dizer algo penoso, algo com labuta. Meu Deus, eu consegui essa casa com muito sacrifício, olha. Foi muito trabalho. Só que sacrifício, na sua etimologia, lá no hebraico, sacrifício, ele quer dizer corban. Corban
significa aproximar-se, que deriva de uma palavra também em hebraico, querev, que significa aproximar. Ou seja, sacrifício não tem nada a ver com algo penoso, com algo difícil, com algo complicado. Não tem nada a ver. Sacrifício tem a ver com algo prazeroso, de se aproximar, de estar perto, de estar próximo, de entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Isso quer dizer sacrifício. Quando você levantou hoje, você fez um sacrifício, não porque foi difícil levantar, mas você fez um sacrifício porque você quer se aproximar de Deus. Você veio para esse culto porque você quer estar próximo do Senhor. E tendo em vista que sacrifício é um prazer, toda vez que a gente vai para a lei do Senhor, a gente se renova, a gente se completa, a gente muda consideravelmente. Romanos 12, 1, não precisa você abrir, eu vou ler, diz assim: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dando a mesma ideia aqui de sacrifício. E nesse contexto, ainda mais, Paulo está... Nesse contexto aí tem os gregos que acreditavam que o corpo, essa matéria aqui era ruim, que só servia para aprisionar o espírito. E Paulo está falando exatamente o contrário a isso. Ele está falando: olha, apresentei os vossos corpos como sacrifício. Está falando: entrega tudo o que tu tem, tudo o que tu és, para se encontrar a Deus. Que o teu prazer venha estar na presença de Deus, venha ser agradar ao Senhor, venha ser santo, sim, separado, andar como uma garça, com as roupas brancas. Ei, igreja, nós precisamos acordar. Às vezes nós estamos buscando só o necessário, mas a gente esquece que Jesus vai vir buscar uma noiva sem máculas, sem manchas, sem rugas. E Jesus fala também que Ele vai voltar quando muitos estiverem se dando em casamento, muitos estiverem casando. Vai estar tudo normal quando Jesus voltar. Nós precisamos nos atentar para as nossas amizades. Onde é que está o nosso prazer? Se o nosso prazer está na lei do Senhor, se a gente tem se aproximado dele. João Calvino diz assim: por corpos, ele fala, João Calvino está falando sobre esse texto aqui de Paulo. Ele fala assim: por corpos ele tem em mente não só a nossa pele ou os nossos ossos, mas a totalidade do que somos e somos formados. Paulo adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos o nosso propósito. Ou seja, o nosso sacrifício, o nosso corpo tem que adorar a Deus, tem que servir ao Senhor. Quando o nosso prazer está na lei do Senhor, a gente entende que a gente serve não porque Deus depende da gente, não. A gente serve porque a gente ama a Deus, porque nós somos gratos a Deus. Por isso que a gente serve, por isso que a gente se aproxima dele, e com prazer. Eu li um status no WhatsApp esses dias. Ele falava assim que fidelidade não é um sacrifício, tipo aquele sacrifício que a gente entende que é penoso. Na verdade, esse sacrifício é um prazer de aproximar-se. Fidelidade tem que ser um prazer para nós, seja com quem for, principalmente com Deus.
Fidelidade tem que ser um prazer. E quando a gente fala fiel, a gente só pensa em oferta e dízimo. Mas Deus espera que nós sejamos fiéis conforme a palavra dele. Se ele fala que não é para roubar, que a gente largue o roubo e volte a trabalhar. Se ele fala que é para a gente não se embebedar, não se embebede. Se ele fala que não é para adulterar, não adultere. Esse prazer tem que estar na lei do Senhor. E na lei do Senhor, quando a gente está na lei do Senhor, a gente tem algumas consequências. E uma dessas consequências está no Salmo 3, ou no versículo 3, desculpa. Diz assim: ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas. Eu quero beber da tua fonte. Eu cantei errado, desculpa. Mas exatamente isso. Será como a árvore plantada junto à corrente de águas. Águas na Bíblia, na maioria das vezes, quer dizer vida. E quando tu vai ver uma árvore, a única coisa que tu não vê é a raiz. É a raiz, por quê? Porque é secreta. E o que isso traz para nós, os crentes? Como é que está a nossa raiz? As nossas raízes espirituais, como é que está o nosso secreto? Como é que está a nossa vida com Deus? Quando eu ando no prazer do Senhor, acontece, ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas. E ainda mais que no seu devido tempo dá o seu fruto, dá o fruto certo e cujas folhagens não murcham. No seu devido tempo, isso quer dizer que a gente não precisa correr atrás de bênção. Isso quer dizer que a gente não precisa vir para a igreja só porque Deus vai nos abençoar, só porque Deus vai resolver o nosso problema. Sim, Ele vai, sem problema algum. Ele faz assim, ó, que nem o Thanos, e resolve o teu problema. Mas o problema dele, o nosso problema, na verdade, não é vir para a igreja só por causa da bênção. É a gente vir para a igreja por causa do abençoador. E o nosso prazer tem que estar nele, tem que estar no Senhor, para a gente ter todas essas consequências benéficas. Para a gente ser plantada junto à corrente de águas, que a gente nunca vai esmorecer. Nunca, toda vez que vier aquele pensamento de desistir, a gente vai para a palavra e a palavra vai nos revigorar. A gente vem para um culto como esse e com certeza Deus vai falar com a gente. Que particularmente, que louvor foi esse, hein? Top. Que tempo precioso. Isso é ser plantado junto às correntes das águas. E no seu devido tempo, ou seja, a gente não precisa ir atrás de bênção. Essas nos alcançarão, é isso que diz a palavra. A gente precisa vir buscar a Deus, buscar o Criador, buscar o abençoador. E é isso que o Salmo 1 está falando. No finalzinho do versículo 13 ele diz assim: tudo que ele fizer prosperará. Prosperará. Se a gente não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas se o nosso prazer estiver na lei do Senhor, tudo que ele fizer, tudo que nós fizermos, nós vamos prosperar. Amém? Você recebe isso aí? Amém? Mas o segredo é estar na lei do Senhor, é estar o nosso prazer na lei do Senhor. Na lei do Senhor. E o interessante aqui também é que se a gente for olhar no versículo 1, 2 e 3, se a gente for fazer uma analogia, lá com João 14, 6, depois tu pega os 3 primeiros versículos, na tua casa tu pega os 3 primeiros versículos aqui do Salmo 1, e depois você vai ler João 14, 6. Jesus fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Esses 3 primeiros versículos, eles estão apontando completamente para Jesus. O primeiro versículo fala assim, ó, bem-aventurado aquele que não anda, ou seja, caminho. O segundo versículo fala da verdade. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, a verdade, a palavra. E o terceiro, ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, quer dizer, vida. Nós só conseguimos ser santos, nós só conseguimos prosseguir nessa caminhada, nós só conseguimos receber o nosso prêmio se a gente continuar com o nosso foco em Jesus, deixando tudo aquilo que fica para trás. Eu prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. A gente precisa começar a seguir a Jesus, para a gente parecer com Ele. Parecer com Ele. As pessoas olharem para a gente e falar, poxa, olha, tu tem algo diferente. Tu tem algo que eu não consigo imaginar. Tu fala, olha, Jesus. Tu quer Jesus? Aceita Jesus agora. Eu oro por ti. E essa é a ideia. Meu amigo, o mundo tem muita coisa para nos oferecer de ruim. Muita coisa. Mas para nós tem que ser um sacrifício, aquele corban de se aproximar, de falar, olha, eu não quero isso, eu quero me aproximar de Jesus, eu quero parecer com Jesus, porque eu sei o que vai vir por aí. Eu sei que no final dos tempos Jesus vai voltar. Ele vai me levar para um lugar onde eu vou gritar e vou com todo mundo, com todos os meus irmãos, vou dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas nós precisamos entender e viver a graça da garça, a arte de viver em meio à lama e não sujar seus vestes. Vamos aqui para o versículo 4. Versículo 4 diz assim: não é assim com os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Se você for prestar atenção, a primeira metade desse capítulo fala sobre os justos. Mas esses 2 versículos e até o último, ele fala sobre os ímpios. Enquanto os justos são como árvore que tem fruto e cujas folhagens não murcham, os ímpios são como a palha que o vento dispersa, a palha que o vento leva, ou seja, não tem direção. Qualquer caminho para mim serve. Deixa a vida me levar. É dessa forma. Deixa a vida me levar. Assim são os ímpios. Mas nós não, nós temos propósitos. Através da palavra de Deus. Nós precisamos entender o nosso propósito, mas nós temos propósito. Nós temos propósito quando nós entendemos o nosso propósito e nos colocamos no raio de ação. Ah, meu amigo, ninguém nos para. Só o próprio Deus. Só o próprio Deus. Aí sim começa aquilo que Jesus disse para Pedro: olha, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja, porque essa igreja entendeu o propósito, ela entendeu aquilo que nasceu para fazer. E esse versículo 4, versículo 4 e o 5, eu queria que a gente fosse lá em Mateus. Eu te prometo que é a última vez que a gente vai para outro livro. Lá em Mateus 3:7. O Salmo 1, ele fala que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. E João Batista, ele faz uma analogiazinha
com essa palha que o vento dispersa. Ele diz assim, ó, 3:7, Mateus 3:7 diz assim: mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento. Não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. E eu vos digo que até dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado está posto à raiz das árvores. Aquele que não produz bom fruto será cortado e lançado no fogo. Aqui, ó, a raiz das árvores. Aquele que não produz bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu, na verdade, vos batizo com água, tendo por base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno nem de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a sua pá e limpará a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. Ou seja, aqui a eira, não sei quantos sabem o que é uma eira aqui, mas a eira seria mais ou menos como fosse ali o estacionamento da igreja. Uma parte nivelada, onde está acimentada, mas ali seria um terreno plano. E ali eles colocariam esse trigo para secar. E quando ele estivesse todo seco e tudo mais, o vento levaria a palha, e aquilo que ficasse da palha, o agricultor vinha, tirava a palha e jogava no fogo, e tirava o trigo e levava para o celeiro. E é isso que João Batista está falando. Olha, se você é comparado com um ímpio, se você está se sentindo como um ímpio, ou se você tem andado como um ímpio, Ele vai vir limpar essa eira. Ele vai vir tirar essa palha, vai jogar no fogo. Mas o trigo Ele vai guardar. Só que o problema aqui, não, a nossa resolução, o nosso melhor é que nós podemos deixar de ser ímpios. Aquilo que Jesus fala para nós, aquilo que Jesus diz para nós, fala assim: ei, olha, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, a gente pode ir lá e consertar. Aí a gente deixa de ser como uma palha que o vento dispersa, e a gente torna a ser esse cereal, esse trigo que o próprio Jesus, o próprio Deus vem, guarda, armazena. Nós podemos ser dessa forma. Nós temos essa decisão, nós temos essa escolha. Nós podemos não andar no caminho dos ímpios, não se assentar na roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores. Nós temos essa opção, nós podemos fazer isso. E o próprio Deus está falando: olha, meu amigo, por favor, faça dessa forma. Faça dessa forma. Decida por mim. Decida. O interessante da Bíblia é que Jesus nos comprou. Jesus poderia muito bem nos obrigar a servi-lo. Jesus nos comprou, nós somos literalmente os escravos de Cristo. Mas ainda assim Jesus fala: olha, eu te comprei, mas tu me serve se você quiser. Se você quiser. Se você quiser deixar de ser ímpio, eu estou aqui. Eu posso te ajudar, como a gente leu lá em João 17. Se tu quiser deixar de praticar os maus caminhos, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Eu estou estendendo a mão para ti. Os ímpios são como uma palha que o vento dispersa. Os ímpios não têm direção. Os ímpios têm um destino certo. Que nós não sejamos ímpios. Que os ímpios vão para o inferno.
Os ímpios já estão afastados, eles vão continuar afastados de Jesus. Mas nós temos que entender o sacrifício e nos aproximar de Cristo, de andarmos com Cristo, de andarmos corretamente com Cristo. Concluindo, aqui no versículo 6, diz assim: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos. Algumas versões está escrito conhece. E de fato, o próprio Deus nos conhece. Conhece até melhor do que nós mesmos. Só que esse sentido de conhecer aqui, ele tem o sentido de escolher. Ou seja, porque o Senhor escolheu o caminho dos justos. Porque o Senhor nos escolheu. Porque o Senhor, Ele não só nos conhece, mas Ele nos trouxe para cá porque Ele sabe quem nós somos. E Ele nos escolheu para sermos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos escolheu. E é o que está dizendo esse salmo primeiro, esse versículo 6. O restante diz assim, ó: mas o caminho dos ímpios traz a destruição. Se você pegar a primeira palavra do salmo, é bem-aventurado, e a última palavra é destruição. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. A última palavra está falando sobre, mas o caminho dos ímpios traz a destruição. É o antônimo de bem-aventurança. Nós temos, como eu falei, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida para Cristo, uma vida com Cristo. Temos muitos desafios pela frente. Temos batalhas gigantes aí. Mas ainda assim, o próprio Deus está conosco. Esse que é a parte benéfica. Na verdade, tudo é benéfico, né? Está no prazer do Senhor, de estar na lei do Senhor. Porque na lei do Senhor a gente vê a labuta agora, a gente vê a batalha agora, vê a guerra agora, mas quando passa tudo isso, a gente fala: oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado, porque foi o Senhor que me conduziu. Foi o Senhor que me levou a esse lugar. Foi o Senhor que me tirou desse lugar. E é isso que o nosso Deus tem feito por nós. E em relação à graça da garça, a arte de viver em meio à lama e não sujar nossas vestes. Nós precisamos, sim, nos encontrar com Jesus. Sim, nos encontrar com Cristo. Sim, entender o propósito dele para nós. E que o nosso prazer venha a ser esse, de estar na presença dele. Venha a ser de sacrificar o Senhor, de amar o Senhor, de nos aproximarmos do Senhor. Ele é a nossa melhor resolução. Ele é o nosso melhor. A nossa melhor versão está em Cristo Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé.